Vamos ao Rio de Janeiro. Na verdade, o assunto do dia também aí, Andreasa Madureira, nesta manhã, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o texto base do projeto de lei que autoriza a privatização da SEDAI, Estatal Fluminense de Água e Esgoto. A medida é exigida pelo governo federal como contrapartida do plano de recuperação fiscal, firmado no final de janeiro. Manifestantes ocupam o entorno da Alerj desde o início do dia e intensificaram os protestos após a aprovação do projeto. Eu vou começar com a turma lá do Rio, claro, esse é o assunto aí, deve estar fervendo. Como é que isso repercutiu por aí? Primeiro você, Marcelo Madureira. Não, eu estou tentando acompanhar aqui pela internet a confusão que está no centro da cidade, os manifestantes contra a privatização da SEDAI. Isso é óbvio que tem que ocorrer. Aliás, é incrível como as coisas só acontecem no Brasil quando você tem o caos. A privatização da SEDAI, na verdade, já deveria ter ocorrido há muito tempo. Mas foi necessário que o Estado do Rio de Janeiro ficasse na Bacia das Almas, quase completamente quebrado, falido, para que se finalmente a Alerj votasse a privatização da SEDAI. Agora vai ter o protesto, esse vale de lágrimas que a gente vai ver, porque a SEDAI é um dos maiores também cabides de emprego aqui da cidade do Rio de Janeiro. A SEDAI não tem só buracos, furos na sua rede de distribuição de água, também tem furos, buracos enormes nos recursos que vão para essa empresa, que acaba sendo ineficaz, ineficiente. Eu acho que eu vejo como um fato muito positivo. Espero que a SEDAI seja privatizada o mais rapidamente possível e que a iniciativa privada possa fazer importantes modificações, melhorias do sistema de saneamento do Rio de Janeiro, principalmente na nossa pobre, na nossa sofrida e maravilhosa Baía da Guanabara. Não acha não, André? É isso. Olha, o que o governo do estado está pedindo é uma licença para gastar mais, para se endividar mais, tá? É o que está em curso agora. É óbvio que eu não posso ser a favor disso. O governo do Rio tem se organizado de todas as formas possíveis para driblar novamente a lei de responsabilidade fiscal. É o que está pedindo para fazer vendendo a SEDAI. O meu ponto aqui é o seguinte, concordo com o Madureira, a SEDAI, assim como quase todas as empresas públicas, para mim, pessoalmente, todas as empresas públicas, deveria ter sido vendida há muito tempo. Ocorre que no Brasil, de modo geral, e a história mostra isso, não há um compromisso conceitual, intelectual, econômico com a ideia de privatização. A privatização é oportunista, é algo de ocasião. Foi assim com as teles. O Fernando Henrique nunca foi a favor de privatização. Não gosta de privatização, ele é um estatista. Pezão, Sérgio Cabral, o que dizer desses caras? Fernando Henrique, Pezão vendem empresas estatais para fazer caixa. No caso do Pezão, venderá a SEDAI, e graças a Deus venderá a SEDAI, como pré-condição para tomar um empréstimo de bancos públicos brasileiros de 3,5 bilhões. Venderá a SEDAI, ou dará a SEDAI como garantia para novo endividamento. Então, você vê a situação em que esse estado se encontra. Eu queria só registrar aqui, curiosamente, o placar foi de 41 votos a favor da venda da SEDAI, da licença para vender a SEDAI, e 28 contra. Entre esses dois votos contra, dois candidatos, deputados estaduais, dois candidatos a prefeito agora em 2016. Carlos Roberto Osório, bem votado, e Flávio Bolsonaro, do PSC. Osório, do PSDB, Bolsonaro do PSC, para a surpresa de muita gente. Pois porque aí não é uma direita econômica, e liberal, é uma direita nos costumes, é um outro tipo de direita no caso do... Mas o Osório me surpreendeu. Mesmo, porque foi secretário, do Eduardo Paes e tudo mais. E um liberal. Exato. Eu só discordo um pouquinho de você sobre as razões e as motivações das privatizações na época do governo Fernando Henrique, porque eu acho que havia ali, ainda que incipiente, e na época no Brasil ainda
ainda muito sacudido pela necessidade de você conter a inflação e do plano real e tal, havia sim um projeto de desestatização do Estado brasileiro, que começou na Telebrás, ia seguir pelas elétricas, mas aí foi engolfado pela desvalorização do real, ou o governo Fernando Henrique II entrou ali numa série de problemas que não conseguiu levar a cabo. Mas eu acho que tanto a mudança do marco regulatório do petróleo logo no início do governo dele, como a privatização das Teles e da Vale, apontavam sim para um caminho menos estatizante, mas que isso foi se perdendo ao longo dos tempos. Eu não acho que foi uma coisa só circunstancial e tal. Eu acho que tinha ali um projeto nessa linha, uma defesa. Depois o PSDB se envergonhou e não conseguiu fazer a defesa do que foi feito no governo Fernando Henrique. Principalmente por causa do Serra, que esse sim não tem uma visão privatista do Estado. Ele é bem mais à esquerda que o próprio Fernando Henrique. Essa é a minha visão, mas só para pontuar. Quanto ao Rio de Janeiro, o Pisciani conduziu com mão de ferro a votação de hoje. Quando os manifestantes perceberam, estavam falando lá fora, o projeto já tinha sido aprovado, porque ele derrubou em bloco um monte de emenda e aprovou o projeto. Os manifestantes, pessoal, o projeto já foi aprovado, agora temos que marchar e parar a cidade. É o que eles estão tentando fazer, parar a cidade. Já são 18 presos, teve manifestações violentas, enfim, a polícia teve de conter, e os black blocs estão ajudando os servidores a parar a cidade. Eu acho que daqui até o fim da noite a coisa deve se complicar ainda no Rio. E a Assembleia diz que só vota o resto do projeto do Pezão se o governo federal liberar uma parte do dinheiro. Então, agora que eles fizeram a primeira parte, vão entrar aí com uma espécie de chantagem contra o governo federal. Vamos ver nessa queda de braço se sai o dinheiro do empréstimo. O Madureira, o Andreas há pouco na fala dele, ele disse que por ele todas as empresas estatais seriam privatizadas. Você vai na mesma linha? Eu penso assim, mas primeira coisa, só para pontuar também, eu não tenho procuração para defender o governo Fernando Henrique. Eu posso falar do que eu vi. E o que eu vi foi o seguinte: o governo Fernando Henrique realizou importantes privatizações que depois, nas campanhas subsequentes, não foram defendidas pelo José Serra nem pelo Alckmin. É esse fato, isso eu vi. Você dizer que o Fernando Henrique não é contra a privatização, eu acho que isso aí, Andreasa, já é um pouco assim, radical da sua parte. Agora, o que eu concordo, 40% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto brasileiro, depende do Estado. E aí você não tem, então, esse capitalismo estatizante, isso é um atraso. O Brasil, eu digo, tem que tomar juízo e virar um país capitalista de verdade. A economia não pode ter essa dependência do setor público a esse nível, porque isso aí só faz uma coisa: aumenta a corrupção, aumenta a roubalheira e também você aumenta a má gestão, né? O Estado, ele tem como característica a burocracia tem como característica tender para a ineficiência. Então, quanto menos Estado você tiver no Brasil ou em qualquer país, melhor é para a economia e, por consequência, melhor é para a população. Então, menos Estado, pessoal. Eu acho que o Estado, ele tem... Fala, André. Não, conclui aí, só peço a palavra depois. Não, só que é o seguinte, eu sou um cara convencido de menos Estado. O Estado tem que se ater a atividades básicas, saúde básica, educação básica, segurança. O resto sai fora, porque o Estado só faz realmente atrapalhar a economia. Quanto menos Estado, melhor para a economia. Fala, André. O que eu queria dizer é o seguinte... considerando como era a telefonia antes da privatização, é evidente que foi um salto muito importante. Mas a gente precisa lembrar que a privatização das teles foi uma operação típica do capitalismo brasileiro, o capitalismo de Estado, feito usando os instrumentos públicos como muleta. O BNDES foi o grande agente daquelas privatizações, como será sempre no Brasil, e aí é que está o meu ponto, onde não há uma cultura da privatização de verdade, que é correr risco. A iniciativa privada investir e correr risco, e poder lucrar muitíssimo. Então, o seguinte, o Fernando Henrique fez a privatização, e foi um avanço, considerado o que era antes. O ponto é,
não fez por convicção. Você não encontra no pensamento do Fernando Henrique, nos discursos do Fernando Henrique, mesmo naquela época, e a Vera lembrou, há pessoas na equipe dele que eram a favor e defendiam, e por isso a coisa avançou, mas o próprio Fernando Henrique, por si só, é um estatista. Não é que ele seja contra a privatização, ele não é um entusiasta. Então, nós não desenvolvemos no Brasil, infelizmente ainda, a privatização, a diminuição do Estado, a concentração do Estado no que realmente deveria, como um valor. Apenas esse é o meu ponto. Nos livros diários lá dele na presidência, ele faz sim a defesa da privatização e relata ali encontros entre ele, Pércio Arida, André Lara, os outros artífices ali do Real, em que isso teria sido discutido como política de governo, e reclama até que o PSDB não fez a defesa posterior disso nas campanhas. Ele diz, inclusive, que a aliança com o PFL foi uma coisa circunstancial e necessária para impor essas reformas liberalizantes, porque era o partido, na época, mais defensor, até mais que o dele, o PSDB, desse tipo de medida. Então, ele justifica que ele teve de engolir Antônio Carlos Magalhães, etc. E aí, a parte que eu acho que não é verdade, porque, enfim, ele fez isso para governar, fez isso naquele cálculo de governabilidade de todos, mas ele diz que foi para poder implementar as reformas de privatizantes e liberalizantes. Enfim, só registrando. Vai, Andreasa. Não, é isso. Esse é um debate muito bom. Aqui no 3 em 1, pessoal, a gente também discute história. Aliás, os governos Fernando Henrique merecem um estudo crítico, né? Já merecem um estudo crítico, já faz parte da história. Inclusive, o episódio vergonhoso da reeleição, que precisa ser melhor estudado. Compra de votos. Eu queria só falar sobre isso, que em conversas há muito tempo atrás com o ex-presidente Fernando Henrique, ele me explicava que ele não poderia governar como ele queria, ele tinha que governar como podia, como a Vera mostrou muito bem. Quando eu fui, eu perguntei para ele, por exemplo, alianças com Antônio Carlos Magalhães, com pessoas que eu achava assim, extremamente reacionárias, extremamente conservadoras, né? Mas esse era o discurso dele, que ele tinha que governar, fazer para chegar aos objetivos que ele pretendia, a coisa da negociação da política, né? Mas não negociação financeira, não negociação de percentuais de comissão, negociação política mesmo, para você alcançar seus objetivos. Agora, eu concordo que realmente o governo Fernando Henrique merece realmente uma apreciação já dos historiadores. Vamos realmente investigar essa questão da reeleição, como é que foi exatamente. Eu acho que duas pessoas importantes nesse processo todo, que é o Serjão, né, e o Luiz Eduardo Magalhães, duas pessoas que tiveram importância muito grande no governo Fernando Henrique, ainda não tiveram as suas biografias estudadas de maneira adequada. Eu concordo, sugiro até, você como editor, Andreasa, por que não promove aí o Serjão era uma boa biografia. Opa, essa seria sensacional. Aliás, a carta de despedida dele, Fernando Henrique, é uma belíssima carta. Não se apequene, não se apequene. Andreasa, tem um ouvinte, o Marco Aurélio, perguntando aqui no chat qual é o livro que está do seu lado direito com o número 1944. Ele pergunta se é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Está interessado aí no livro. Momento cultural fora de hora. É na sexta, mas aqui, a gente está antecipando já na segunda. Ele já falou desse livro aqui na mão. Mostra aí. Já falei, é uma lombada que se destaca, tá? Chama-se 1944, traduzindo grosseiramente, Franklin Delano Roosevelt e o ano que mudou a história. Então, sim, é um livro dedicado ao ano de 1944 na Segunda Guerra Mundial. É um livro que eu acho que não tem tradução no Brasil ainda, tá, pessoal? É isso. O autor é Jay Vinney. Mas o fato é que ele aparece tanto aí, Andreasa, que os bicheiros já cotaram essa milhar 1944, que todo mundo assiste o 3 em 1 e todo mundo joga nessa milhar, e toda hora aparece aí. Tira esse livro daí porque os bicheiros estão malucos, já cotaram esse número. Se sair, não vão